Sejam todos bem-vindos a mais um Instituto Conversas, para você que não fala inglês, que não fala a língua do Rei Charles, tá? A gente poderia também chamar de Instituto Talks, mas que aqui com a minha pronúncia, para quem não sabe, minha pronúncia é de Birmingham, não, estou brincando, tá? Mas é isso mesmo. A gente vai conversar hoje, entre outras coisas, especialmente eu tenho aqui ao meu lado o caríssimo professor Mário Carboneira, um grande colaborador do Instituto Hugo de São Vítor, e também aqui de outros empreendimentos debaixo do nosso guarda-chuva, entre eles a Sociedade Chesterton Brasil, tradutor de vários empreendimentos literários importantes aqui do nosso empreendimento, e agora também o tradutor do próximo lançamento, podemos dizer, do selo editorial da Sociedade Chesterton Brasil, que é os paradoxos de Mr. Pond. Então dá para fazer aquela brincadeira, né? Pond, Mr. Pond. Eu não sei se o primeiro nome dele é James. Acredito que o primeiro nome do Pond Esqueci. Perfeito. Uma hora aparece aí. Esqueci porque eles falam tão pouco o nome dele. Eles só chamam de Mr. Pond o tempo todo. Perfeito. Maravilhoso. Eu não sei nem se eles citaram ainda nos contos. Uhum. Né? Então, se citaram foi uma vez e realmente não... Muito ano passado. É o Mr. Pond, que é anterior ao Mr. Bond. Né? É anterior. Será que o Ian Fleming é o autor, né? Eu procurei, aparentemente não teve nenhuma inspiração a partir do nome, nem nada assim. Perfeito. Que eu pude rastrear, não tem. Então, mas realmente procurei porque achei engraçado, achei curioso. Né? Mas não, a princípio não tem nenhuma inspiração. O Ian Fleming não era, assim, um grande fã de Chesterton, até que eu pude apurar. Daqui a pouco, se alguém descobrir alguma coisa, legal, né? Mas é gozado, dá para fazer a brincadeira, né? O nome é Pond, Mr. Pond. Muito bom. E até agora, comentando essa questão do Ian Fleming também, a questão da leitura de Chesterton, eu acredito que se a gente vai começar a procurar vasculhar pelo menos até uma determinada geração de leitores no Reino Unido, e talvez dos dois lados do canal, aqui a questão, a gente tem uma chegada que não é tão tardia de Chesterton ao Brasil, mas acontece algo que talvez precise ser melhor rastreado, de como a nossa cultura literária acaba se restringindo muito com o passar do tempo, passado a década de 60, 70, por aí, né? E muitos autores acabam saindo, né, do cenário de acesso das pessoas. Eu tenho a impressão que nós tivemos aqui na Livraria do Globo, que é um empreendimento, né, gaúcho, né, e bastante relevante, a publicação, pelo menos, de alguns volumes, por exemplo, do Padre Brown. Sim. Mas existem umas edições bem antigas. Que eu já vi, já li. Isso. Boas edições e tudo, boas traduções e tudo, né? Exato. Do Padre Brown, exatamente. Exato. A gente sabe que o Gustavo Corsão gostava muito do Chesterton, né? Isso aí na década de 40, 50. Não lembro exatamente quando o Corsão surge, mas é por aí, né? 40, 50, 60, ele estava ainda aí. E ele está sempre citando o Chesterton. Né? Exato. Ele tem uma famosa biografia dele, é uma biografia... Dá pra pensar Três Alqueires e uma Vaca como uma biografia intelectual do Chesterton, um pouco de apresentação, né, da cosmovisão do Chesterton, certo? Um pouco de implicação da vida do próprio Gustavo Corsão com a leitura de Chesterton. Tem em outro momento me passou... A Dorothy Sayers falava com muita clareza, né, de quanto Chesterton tinha sido o autor que mais impactou ela, né, que mais a influenciou, né, ao longo da vida, assim, foi Chesterton. Sim. Então, quer dizer, tributário de grandes mentes, assim, sempre muito curioso, né, como é que um autor... Claro, alguém vai dizer também, né, sim, né, nós somos uma sociedade que está lendo demais aí Tomás de Aquino, Platão e tudo mais. Então, a gente sabe que a nossa sociedade é fã, assim, de, na média, se estar, né, não é que seja a coisa mais popular do mundo, os grandes autores em todos os ambientes. Mas agora nós estamos trazendo a lume, né? Acredito que pela primeira vez no mercado editorial brasileiro, né, Mr. Pond. Sim, porque é a última até produção tanto ficcional do Chesterton, né, como uma das últimas obras que ele está produzindo, né? Então, é de 36. Assim, 36, se não me engano, é exatamente 36. E são uma coleção de contos, é mais ou menos o que o Chesterton faz. Ele não faz
romances policiais. Alguém poderia dizer que o Homem que Era Quinta-feira, mas a gente já discutiu isso um pouco. Perfeito. Na série sobre detetives, que é e não é uma história de detetive, não é, com certeza, não é uma história tradicional de detetive. Claro, perfeito. Mas, bem, é o romance que tem, né? Depois não tem um romance, assim, daí tem o Clube dos Negócios Estranhos, são aventuras interessantíssimas, mas dá para chamar de romance policial muito difícil, assim, né? Tem elementos, dá para dizer que tem elementos de romance policial, mas não que é o que a Agatha Christie estava fazendo. Isso aí a gente vê mais nos contos, né? Acho que principalmente no Padre Brown. Aí também aquele do poeta. O Poeta e os Lunáticos. Poetas e os Lunáticos, o Gabriel Gale, né? Que daí já é um artista. Né? O Gabriel Gale é um pintor e poeta que também faz essas escapadas como detetive. Né? Então, nós temos o Padre Brown, né? Sacerdote, aí temos um artista, e agora, no Mr. Pond, nós temos um outro personagem muito diverso ainda, mas também dentro dessa dinâmica de contos. Né? São 8 contos, como eu disse. E aí ele é um funcionário público. Né? Ele é um cara que externamente parece uma pessoa mais pacata do mundo, um funcionário público inglês padrão, né? Ele é uma espécie de Mycroft Holmes, assim, perfeito. né? Que investiga, porque o Mycroft, né, o irmão do Sherlock Holmes, não investiga, ele tem uma mente prodigiosa, mas não investiga. O Mr. Pond, então, ele faz essas investigações, mas dá para dizer que são investigações também, ao modo chestertoniano. Né? Nunca é um conto tradicional de detetive, né? São contos de detetive. Nesse caso, a gente pode dizer que estão bem fincados no gênero, mas não é o tradicional. Sempre tem o elemento chestertoniano aí, né? E qual é o elemento, então, já para adiantar? O Mr. Pond, né? Ele é uma espécie de Chesterton, ou seja, ele gosta de paradoxos. Perfeito. Né? Os paradoxos do Mr. Pond são por isso. Né? Aparentemente é um cara que gosta, mas ele também, ao mesmo tempo, parece que não entende ou não quer necessariamente fazer paradoxos, mas as histórias elas são levadas assim. Ele está numa conversação, geralmente com alguém, e ele larga uma frase enigmática que aparentemente não faz sentido, que é um contrassenso, que é um paradoxo. E aí os convivas ali que estão com ele sempre já acostumados a sim, você fala isso como se fosse uma coisa óbvia, né? Não sei o quê, mas como assim o cara que como assim o cara matou o outro porque concordava com ele? Que história é essa? Isso nunca aconteceu, né? Que é o terceiro conto, que é quando os médicos ou quando os doutores concordam, né? Claro. E aí ele larga isso. Teve uma vez que um cara matou o outro porque eles concordavam. E aí, aparentemente, isso não faz sentido. Mas aí a história toda vai sendo contada, narrada, geralmente é assim. O Mr. Pond vai fazendo a narrativa dele, vai introduzindo outros paradoxos no meio, vai deixando o pessoal ainda mais confuso até que ele chega e finalmente mostra que, na verdade, não era um paradoxo. Fazia todo sentido. Mas é que a nossa visão, às vezes, é muito rasa. Né? Um pouco da moral da história é isso. Né? Às vezes a gente tem uma visão rasa das coisas, vê um aparente paradoxo e acha que não faz o menor sentido, mas quando revela a explicação, era óbvio, né? Fazia sentido. Então é mais ou menos assim a atuada dos contos. Né? Me chama muita atenção esse comentário que você fez, por exemplo, sobre Agatha Christie. Né? Ou às vezes a gente fala também sobre Sherlock Holmes. Eu estou redescobrindo Sherlock Holmes agora. Sim. Porque caiu na minha mão essas edições ditas definitivas, que foi publicadas durante algum tempo. Até hoje está publicado. Eu não sei se tem novas edições. O que está chegando na minha mão são coisas que ainda não foram vendidas, né? Ou... Né, eu mania de falar tudo antes de falar o que deveria falar no começo, né? É um pouco como o Mr. Pond. Mas as edições da Zahar, que são edições definitivas uma edição inglesa, na verdade, pelo que eu entendi, comentadas e ilustradas das histórias do Sherlock Holmes. Uhum. Então, comentadas. Comentadas, exatamente.
Eram Então, coisas... publicadas, e aí edição de todas as histórias, né? Sim. Então, aí tem as coletâneas, aí tem cada um dos romances, né, em separado. E eu estou redescobrindo a qualidade do Holmes, assim. Né? Em cima daquilo, a gente já falou muito aqui sobre a questão de o quanto o Holmes investe mais numa ficção, vamos dizer assim, mais quadrada do ponto de vista de lógica, causa-consequência, Sim. sei lá, até mesmo um pouco de algumas... Quando a gente fala esse artifício dentro da literatura que fica... que é oportuno aos objetivos do personagem, né, que é conveniências. Às vezes até com uma tendência, uma certa conveniência ao roteiro, papapá, essas coisas todas. E o quanto ficou consolidado, muitas vezes para nós, a história de detetive que segue por esse lado. Depois nós temos a Agatha Christie também, que acaba sendo esse medalhão. Agora, francamente, a gente começa a ampliar o horizonte, né, das histórias de detetive, e aí a gente percebe que a coisa, ela tem, claro, várias similitudes, inclusive permite que inclusive o próprio Chesterton teorize em algum grau sobre as histórias de detetive que ele tinha até o seu momento, mas muito do que ele fala ali acaba servindo em algum grau para o que vai vir depois. Sim. Né? Da questão do detetive no ar, da questão de outras formas de apresentar histórias de detetive. Para mim, a própria Dorothy Sayers também apresenta algo nesse sentido quando coloca na jogada um aristocrata, quando coloca na jogada personagens e coloca dinâmicas que são distintas daquilo que preocupa. É diferente a biografia, por exemplo, de uma Agatha Christie, de uma Dorothy Sayers, né, de um Chesterton, de outros autores, né? Então, assim, também um pouco da gente pensar em espraiar o horizonte, mas também de pensar um pouco o Chesterton como um cara que cria um lugar literário para a história de detetive. Exatamente. Que a minha pergunta também é um pouco... Aí, é claro, eu não li tanto quanto eu poderia, né? E eu teria que ainda ler mais exaustivamente a própria literatura de detetive do Chesterton para também consolidar ainda mais isso, que não é tanta questão de você colocar texto do lado de texto. É questão de você ter uma impressão mental que se coloca para ti porque você leu a história, e aí com aquela impressão mental tu vai então para outro autor. Exato. Porque isso que quando tu me colocaste assim, não, os paradoxos do Mr. Pond, e ele vai lá e encontra os paradoxos, e aí ele mostra, na verdade, que existe um simplismo de visão que não permite que eu enxergue que, na verdade, aquela realidade paradoxal é completamente coerente. Completamente óbvio. Exato. É óbvio no final. Até talvez o aspecto paradoxal, no fundo, seja de uma obviedade que ou eu percebo a princípio, né, ou então eu sofro muito para perceber na sequência. Sim. Porque no fundo, aquilo era uma coisa que era para eu ter um instrumento quase que instintivo para entender, mas como por algum motivo eu me confundo e a coisa fica mais complicada, né, na ação. A gente pode dizer o seguinte... Ainda voltando sobre os outros detetives, outras histórias, o Holmes ele é um cara da prova material, do indício material. O cara que segue o indício material. Ele vai lá e vê o tamanho do pé do cara, mede o tamanho, e aí pelo tamanho do pé ele estima a altura, e aí pela altura de onde está escrita na parede ele já tira também outra coisa, e aí pela cinza do cigarro que ele recolhe, ele sabe analisar, ele descobre qual é o cigarro ou o charuto que o cara fuma, e assim ele vai fechando em cima da pessoa, com algumas conveniências, sem dúvida, né? Porque você vai pensar se isso é realmente possível, daquele jeito, né, que é narrado, né, só por uma pessoa, sem uma Scotland Yard, sem uma polícia, sem uma perícia por trás. Isso, perfeito. Você vai falando, eu comecei a lembrar de CSI... e toda do que essa hoje coisa existe na perícia forense. Que assim, quando tu introduz na história, deixa a história muito menos interessante. Perfeito. Não tem aquele efeito, né, do L. Holmes que subitamente sai com a resposta que estava ali na frente de todos, mas enfim, né, não tem aquele efeito do gênio, né, da revelação genial. Então depois tem a Agatha Christie, que a Agatha Christie ela trabalhou como enfermeira e ela sabia muito sobre venenos e coisas e tal, trabalhou. Então as histórias dela tem muito disso, né? Quase sempre, ou muitas vezes é um veneno que é usado para matar e tal. Tem toda a experiência dela com aquilo e ela sabe se valer disso, né? Para
para criar o mistério e a revelação, né? Perfeito. Eu até olhando a Agatha Christie, e até a Agatha Christie tem uma coisa curiosa na biografia dela, né? Ela chegou a ser consultora da Scotland Yard, se eu não me engano. Né? O próprio Doyle também foi, em algum caso, em alguns casos, assim, consultor, né? O cara que dá alguns conselhos ali, tá? Eu acho que pode ser isso, pode ser aquilo. Tá? Eu não sei dizer, hoje em dia, como é que tá esse negócio. Tinha uma série, que eu acho que o nome dela é Castle, que é uma série que o cara é um autor de histórias de detetive e ele também começa a fazer parte de um grupo de investigação. Eu lembro disso. Que parece algo extravagante, mas na verdade não é tanto. Não, inclusive está chegando até meio atrasado isso dentro do roteiro de uma série policial, afinal de contas, né? Pode ser, exatamente. Se na época da Agatha Christie, isso é década de quê? Década de 50, 60 no máximo? Não, anterior. Anterior 20, ainda, 30, né? 40, ela pegou muitas décadas. Mas eu não sei dizer quanto outras polícias têm feito a mesma coisa, porque me chama a atenção esse desprendimento do inglês, né? Sim. O inglês tem um negócio de empirismo, assim, que é meio, assim, é meio sem vergonha na cara, assim, tipo, o brasileiro, para mim, o Rodrigo, tá? Não vou colocar todos os meus compatriotas no mesmo pacote. O Rodrigo ia ouvir isso e disse, que groselha, né? Na real, deve ter alguma coisa mais eficaz que um negócio desse. Ficar perguntando para um cara que lida com ficção, o que pode ser ou pode não ser. Sim. Mas parece que os caras têm... Eu ouvi uma vez uma história, isso aí para mim é anedota, mas eu acho que expressa um pouco o espírito que eu quero denotar. Tá? Novamente, não sei se é assim mesmo e tudo mais. Mas dizem que antigamente o exército inglês tinha um ranking de sorte. O quantas vezes o cara partiu para alguma coisa que era imprevisível e ele acabou conseguindo performar aquilo ali, apesar de todas as possibilidades de dar errado e que não poderiam ser antecipadas, não poderiam ser prevenidas. Né? Então foram dois caras, e um cara conseguia se sair dependendo dessa variável, imprevisível, e no final das contas deu certo, sei lá. Eu preciso que uma coisa que não tem ordem nenhuma aconteça tantas vezes para mim. Então, para um acontece 7 vezes e para outro acontece 3 vezes. Quando aquilo se repete paulatinamente, dizem isso, eu não tenho a menor ideia, mas eu acho que isso, a anedota serve para falar do que eu quero comentar sobre o que é o desprendimento de um espírito menos teorético, menos, não, eu preciso fazer uma equação que explique tintim por tintim, o que acontece. Cara, eu tenho uma coisa para resolver. Então, assim, esse cara aqui foi 10 vezes, das 10 vezes, 8 vezes a sorte ajudou ele. Desse aqui só tem 3. Então, tipo assim, eu vou anotar. Esse, sei lá, bicho, deve ter uma explicação aí, né, factível. Não tô achando que é nada de transcendente, nada. Mas por algum motivo, esse cara aqui dá mais certo que o outro. Sim. Com chances iguais de dar certo ou errado. Então, assim, eu vou guardar essa carta na manga. A estrela dele é melhor. Exatamente. Sim. Então, quando eu precisar pegar esse cara, né, por uma coisa desse tipo, em que tudo que eu tenho na minha mão é contar com um cara, tomara que, porém não posso preparar nada para que seja, esse aqui é o cara que vai. Né? Se isso não é verdade... Tu achas que isso era uma anedota, que não aconteceu, não tem comprovação? Não fui atrás, então assim, ó, querido ouvinte, em respeito a você, né, para que você entenda a qualidade da informação, ou seja, a falta de qualidade dela, né, fica aí como uma parábola desse espírito que eu vejo em algumas atitudes inglesas, assim. Sim, que é o que? Não ter medo de sair do script na hora de resolver um problema em concreto. Assim. Na hora do perigo. Exato. E nisso, em algum grau, parece que está presente aí sim nessas histórias confirmadas de uma polícia oficial do governo que topa. Né? Vamos ver se esses caras que bolam umas histórias de detetive tão interessantes têm algo a contribuir. Eu acho que isso hoje em dia deve ser muito mais raro. Eu também acho. Vou te dizer, tá? Que assim, no começo do século XX e final do século XIX, que é quando tem o Conan Doyle, tem a Agatha Christie, essas coisas, nós temos que lembrar que a polícia existia há mais ou menos 100 anos ali. Isso. Polícia, como nós entendemos, assim, um departamento de polícia do Estado, que é um negócio assim... E que a gente está falando aqui, existia mais ou menos 100 anos, a polícia, a Metropolitan Police, né? Sim. A polícia Scotland Yard ali, por causa dos eventos, especialmente começaram a falar que foram um dos eventos, inclusive, do Jack Stripador, que começou a obrigar a polícia a ter uma organização maior para e utilizar técnicas científicas, Exato. Né? Então, e a Surrette francesa também é um pouco anterior, mas não fazia muito tempo que existia isso, que o pessoal estava aplicando essas
a ciência para fazer isso, ao invés de, sei lá, pegar um cara ali que é o mais... que é o suposto suspeito, dar um pau nele e vamos... foi tu, né, e tal. Salva ele a pau, cara. E o cara confessa, né? Exatamente. Não tô dizendo que era exatamente só isso, né? Mas não era tão diferente disso, né? Porque realmente não tinham os instrumentos para fazer uma análise, né, científica da cena do crime, todas essas coisas. Então, ali no começo do século XX, a polícia ainda está lançando mão disso, não me parece estranho. Até porque perfeito. O Jack Estripador é do final do século XIX. No século XIX, exatamente. Né? Então, era uma coisa muito recente ali. É 1800 e o quê? É a década de 80 ou 90? Eu acho que pode ser década de 80, dependendo do tempo que se estendeu, né? Eu não me lembro exatamente. Acho que foi, mas não foi muito tempo, foi uns 2 anos. Mais porcamente eu sei, na verdade, o bairro onde aconteceu, que era Whitechapel, né? Sim. Era um bairro bastante... Mas fim do século XIX, né? Então, assim, e aí nós temos esse tipo de polícia, né? Que é uma inovação... que então consegue pegar esses vestígios físicos, né, na cena do crime e começa a tirar, fazer deduções, como dizia o Holmes, vamos dizer que seja isso, né? Acho que não, é mais ou menos isso, né? Uma inferência ali e tal, vai formando um perfil, né, e chega na pessoa, até chegar na pessoa. Né? Mas aí, como tu disseste, aquela coisa da impressão, né, que nós temos sobre cada uma das obras, né? A do Chesterton é bem diferente, né? Não é isso que ele faz, não é né? Isso, exato. Que o Padre Brown, o que ele se vale? Ele se vale da experiência dele, do conhecimento que ele tem do ser humano, de algumas práticas, né? Inclusive práticas criminosas, porque ele tem, então, a experiência do confessionário, como ele diz no primeiro conto, né? Perfeito, na Cruz Azul. Azul. Né? Então, ele sabe mais até do que o próprio Flambeau sobre o crime, porque ele é o cara que está escutando criminosos, pegadores em geral, no confessionário. E ele aprende muita coisa. Tem uma hora que ele começa a enumerar coisas ruins que o Flambeau ainda não fez ou não se envolveu e tem que dar graças a Deus. Não, mas pelo menos... O senhor ainda não se envolveu com isso, com aquilo. Tu nem sabe o que é isso, né? Tu até inocente, né? Em algum grau, né? Essa parte é maravilhosa. Essa parte é maravilhosa. Eu acho até que o plot twist é isso aí, né? Exatamente. Tá num lugar estranho da história. O plot twist que tipo, o criminoso nem é tão criminoso não assim. Não é tão exato. bom quanto ele pensa. E aí, no Mr. Pond, eu acho que, em geral, também, nas histórias do Chesterton, a questão é filosófica. Né? Perfeito. É uma coisa que aparece no Homem que Era Quinta-feira, na polícia filosófica, eu chamo assim, né? Aquele policial que aborda o Gabriel Syme no segundo ou terceiro capítulo ali, e aí, tipo, não sei o que, nós somos parte de um novo departamento da polícia que não investiga criminosos que batem carteira, ou assaltam, ou invadem casas, ou sei lá o que. Nós investigamos, como é que ele chama? Conspirações filosóficas, né? E aí, o que eles fazem? Ele diz até, nós vamos a jantares, a saraus e ficamos... né, de ouvidos abertos para ver se alguém fala de alguma coisa assim, né, se aparece um anarquista propondo alguma coisa muito estranha e tal. E nós investigamos isso. E a história de detetive do Chesterton, então, gira em torno disso, de ideias. Né? Ideia, geralmente é uma ideia estranha que alguém emitiu, ou uma ideia que às vezes nem parece estranha, mas tem uma reviravolta nela. Né? Então, geralmente, é pescando uma ideia que daí o cara diz, mas se tu tira a consequência certa dessa ideia, daquilo que o cara falou, tu chega numa alma culpada, numa alma ateia, numa alma imoral, numa alma... Enfim, é assim que funciona. Então, é um contrário a esse espírito que tu falavas em inglês aí, empírico, né? Que é a tradição, né? Dave Hume... como é que é o nome do outro agora? Famoso empirista Locke, né? John Locke, né? Essa tradição empirista inglesa
O Chesterton não, ele era inglês, muito inglês, mas ele era de uma tradição escolástica. Né? Perfeito. Perfeito. Ele era um tomista, até certo ponto. Né? Até eu diria isso, né? Talvez o Chesterton pudesse ser mais definido como um homem que tivesse uma inteligência não medieval porque escolástica, mas porque medieval escolástica. Sim. Né? Porque antes vinha um apreço pelos valores medievais. Exato. Assim, ó, sendo um londrino, vou chamar assim para todo mundo entender, um londrino da gema, sim, né? Sim. Ou seja, Chesterton é um desses caras, se vocês querem... Mas ele entendia ser londrino na gema num sentido ainda mais arcaico do que um... Exato. Se alguém quer pegar e entender... Ele pensava na Mary England, que é um negócio muito antigo, né? É aquela coisa assim, ó, o que é essa Mary England, Rodrigo? Por favor, se permitam conhecer os contos de Cantuária, aonde, né, Chaucer canta isso para nós, já no primeiro verso, ao falar do caminho, né, ao qual se destinava, então, né, peregrinar para o túmulo de São Thomas Becket, que era até, né, a Reforma Protestante, era o grande santo de devoção dos ingleses, e é muito curioso, porque tem uma coisa... isso é muito legal. E às vezes as pessoas não entendem o que isso se torna, né? Thomas Becket, em grande parte, ele representa uma coisa da qual Thomas More vai ser o arco final, que é, né, a chave contra uma tentativa cada vez mais crescente de tirania, né, que existe da dinastia normanda desde a invasão do conquistador. Que, por fim, né, depois do enfraquecimento moral, inclusive intelectual, da Igreja Católica Inglesa, né, vai então conseguir o que tentou Guilherme Conquistador e não conseguiu, Henrique I, Henrique II, né, Henrique III, todos eles tentaram, João Centeio, todos eles tentaram de alguma forma prender a Igreja nos laços do Estado e nenhum tinha conseguido. E aí, no final das contas, acabou acontecendo com o Henrique VIII, até porque muitas coisas estavam dando errado já. Isso aí também tem a ver com o nominalismo, tem a ver com essas coisas. Agora, o Chesterton, ele é um cara que retorna para justamente isso, para essa escolástica, que é uma escolástica, inclusive, eu vou dizer assim, é até curioso da gente perguntar se essa escolástica pode ser chamada de uma escolástica tipicamente inglesa. Porque, na minha cabeça, a escolástica que eu relaciono com os ingleses é o nominalismo. Sim. Sim. Mas a escolástica de Chesterton não é essa. Não, de fato. De fato. Bem interessante a pergunta, mas eu não lhe lembro do Chesterton tratando diretamente do Ockham. Ockham, sim. Né? Que era inglês? Que era inglês, sim, com certeza que sim. É. Ele era se eu não me engano, tinha relação com os escotos. E ali, mas era mais novo, eu acho. Isso, né? não, mais jovem, sim, mais sim, jovem, sim. né? É a relação de aluno e discípulo. Sim. Né? Sim. Mas eu acredito que Ockham, sim, Ockham era inglês. Tanto é que depois, em Oxford, né, esses movimentos dissidentes, vários deles, né, em proximidade com a ordem franciscana, como, por exemplo, John Wycliffe com o lollardismo, vão ser acoitados por Oxford. Né? Tanto é que o Wycliffe não é vitimado, ou melhor, não vai ser sentenciado de forma alguma, e as suas ideias são realmente heréticas. Né? Ainda não havia um provimento dentro da lei inglesa para a questão da punição dos hereges. Isso vai vir em 1401, né, com Henrique IV, mas simbolicamente acaba se queimando os ossos do Wycliffe depois de morto, mas não acontece nada com ele em vida, né? Mas então isso é muito interessante, porque a gente vai chegar no Chesterton como um restaurador da escolástica, um inglês restaurador. Mas aí a gente foi longe. Que recebe um elogio incrível de um francês, né? De um Etienne Gilson, que é um dos maiores, né, estudiosos, né, de história da filosofia medieval, e um filósofo ele mesmo, que vai dizer que o Chesterton, depois de ter estudado Etienne Gilson ter estudado a vida inteira, a filosofia de Tomás e o mundo que envolvia essa filosofia,
vai dizer que Chesterton escreveu a biografia que todo tomista queria ter escrito. Sem ser. E aí, antes eu falei assim que ele era um escolástico, talvez um discípulo de São Tomás, mas ele não é um tomista de estrita observância, assim, ele não se colocava assim. Porque existe uma escola tomista. Claro, e quem é da escola tomista se coloca como tomista. Mas o próprio Chesterton nunca falou isto, sou um tomista. Perfeito. Não, ele foi lá e escreveu São Francisco de Assis, São Tomás de Aquino e bem deliberadamente colocando, ó, isso aqui é o medievo, né? Perfeito. É o intelectualismo de Santo Tomás, é o quase animismo do São Francisco de Assis, né? Essa comunhão com a natureza que é uma comunhão com a criação e, portanto, com o Criador. Exato. Né? Então, essas duas coisas é a Idade Média para o Chesterton, ele não conseguia dividir numa coisa só. Isso, perfeito. Ele é essa harmonia. Ele não ia pegar só um dos lados, ele faria questão de não fazer isso. Né? Não, e aí é que tá o ponto, porque e também essa coisa não abraçava, porque ele até fala, né, no livro dele sobre, e aí é que eu acho, me parece assim, que o Chesterton, ele é um homem que encontrou, mais ou menos como fato da sua ortodoxia, ele encontrou na teologia, na revelação cristã, né, a sua filosofia pessoal completamente abarcada, aprimorada e levada para um lugar de mais qualidade que ele jamais poderia fazer sozinho. Sim. E no decorrer desse processo, ou durante esse processo, ele percebe que existe uma luz medieval, como, por exemplo, acontece, se eu não me engano, no último capítulo de Hereges, que ele dá aquele exemplo da questão do poste de luz, que são derrubados por uma turba, e nessa turba existem várias, e o homem que previne a turba da questão de destruir, né, o poste sem antes conhecer a sua natureza, Sim. e por que ele está ali, é um monge medieval, Sim. que é rapidamente jogado de lado. E, exatamente, e é esse que é o negócio. É muito bom. O Chesterton, para mim, é esse cara que ele encontra nessa visão medieval, né, talvez a forma mais florescente de uma série de coisas da qual ele se enamora. Primeiro, essa Inglaterra, anterior a qualquer pretensão imperialista, né? Ou em questão também, que era uma coisa importante para ele, a Inglaterra divorciada do continente. Sim. Porque para ele a Inglaterra era devedora daquilo que também era a França e o resto do continente. O que era a Flandre como local ali, né, dessa cultura muito própria, que não é nem francesa nem alemã, essa cultura flamenga, a França, né, com suas diversas matizes, né, entre outras coisas. Por que não também, né, Espanha e Portugal, Sim, né, por uma relação que também é plurissecular, certo? Sim. Dos dois lados. Sim. Então, para mim, o Chesterton enxergava a Inglaterra nessa cristandade. Para ele, o verdadeiro império ao qual a Inglaterra parecia, né, encontrar verdadeiramente a sua voz não era o Império Britânico, né, era a cristandade, né? Então, assim, esse cara, tanto é que depois, né, ele vai... O próprio Chesterton, quando vai pensar essa questão da filosofia tomista e vai trazer essas coisas, ele surpreende. Por isso que eu acho que é bem isso que você falou. Ele não é um tomista, né? Ele é um cara que ele se encontra nessa cosmovisão, mas quando ele vai fazer a biografia dele de Tomás, o pessoal se surpreende. Ele diz assim, agora o Chesterton vai dar um passo maior que a perna. Desde quando o Chesterton sabe coisa de Tomás para fazer uma biografia de Tomás? Só que tanto é que para ele elenca as coisas dentro do mundo medieval, que para ele a história de detetive vai ser uma releitura adequada ao mundo pós-industrial das baladas e aventuras de cavalaria. Sim. Medievais. Sim. E eu diria que ele não é... E aqui o pessoal talvez não vai gostar do que eu vou dizer, mas o cara que é estritamente escolástico, ele não consegue ter o humor que o Chesterton tem na argumentação dele. E o Chesterton... Produção, né? Não, eu não quero, não é universalizar o que eu estou dizendo, né? Eu acho que em geral, mas geral não necessariamente engloba todo mundo, né? Mas o que o Chesterton faz com o humor, né, e o rigor lógico ao mesmo tempo, essa capacidade de, né, não só fazer um argumento muito perfeito que desbanque a tese contrária e vai embora, mas ao mesmo tempo faz todo mundo dar risada,
né? E o próprio cara, talvez, se ele tiver bom humor, se ele for até um Bernard Shaw, que era um cara bem humorado, apesar de estar errado em 102% do que pensava, o cara se divertia com o Chesterton, com certeza, né? Cara, então nós vemos aquela foto do Chesterton posando como juiz inglês para julgar um caso de um livro não terminado do Charles Dickens, né? E assim, o cara matou, não, porque o Charles Dickens estava escrevendo, provavelmente o Chesterton devia, assim, pensa assim, tinha que morrer agora, né? Porque o Dickens, que é o autor preferido dele de romance, estava escrevendo um romance policial até certo ponto, com um mistério, e morre no meio e não revela o que ia acontecer, né? Cara, e aí agora eu senti. Agora sentiu, né? E aí eles fazem lá uma brincadeira, né? Em que acho que o Shaw, ele é um advogado de acusação, de defesa, o Chesterton é uma brincadeira lá, né? Tem até foto disso, né? Que eles, no encontro desses aí, da turma deles, eles fazem essa brincadeira, eles julgam o cara lá, que supostamente é o principal suspeito, ele matou, não matou, como é que o Dickens teria terminado a história, né? É dolorido, assim, pensar que o troço ficou inacabado, assim. Eu fiquei aqui, poxa vida, né? Como é que isso não foi terminado? Não, exatamente. Então, agora não vou me lembrar exatamente o nome do romance, mas é fácil de procurar aí. Eu fiquei pensando agora, comentando isso, né? Rigor e, ao mesmo tempo, essa questão do humor. Eu fiquei pensando assim... Isso não é fácil, não, Rodrigo. não. Imagina tu conjugar o rigor escolástico com humor... Não é simplesmente humor, né? Não é assim, ser engraçadinho aquele. Não, é um humor inteligente ainda por cima. Não é besterol americano. Não é besterol americano. Né? Não é ser bobalhão, assim, fazer uma careta pra criança dar risada. Exato, ou quinta série, né? Apelar pro constrangimento sexual das pessoas. Ou isso. Pra fazer uma piada, fazer o pessoal rir meio de envergonhado, meio de excitado, né? Então, porque eu tô pensando isso também, né? Chesterton... Agora falar uma besteira ou não. Chesterton como um último Goliardo, assim, como um cara que talvez fosse esse cara justamente que fosse... Um Goliardo bem católico. Bem católico, assim. Um bom estudante, sim. Mas um cara que não... Cara, perfeito. Ele não dispensava uma taberna, né? Não dispensava... Uma boa música e um... Ele... É isso, é toda o medievo, né? Então, exato. Assim, é a taverna, é a pequena propriedade, é as guildas, é tudo isso que ele queria trazer. É verdade. Eu acho que eu tive, vamos dizer assim, lampejos. Um glimpse está vindo na minha cabeça, mas vamos usar a língua pátria. Lampejo, tá muito bom. Um lampejo disso em vários momentos, mas agora, falando isso aqui, fica muito patente isso que o Neil Gaiman falava da figura do Chesterton, essa alacridade medieval, assim, né? Essa coisa realmente do homem que caminha, que está nos caminhos do mundo. Além de tudo, né? Ele é um trovador, né? Porque isso me lembra da Gaia Ciência, né? Que o Nietzsche pega, mas é um conceito tanto medieval que é o conhecimento alegre. Talvez isso que sintetize o Chesterton, né? É o conhecimento, mas é a alegria junto, assim. Então, é curioso isso, é um conceito antigo, medieval e tal, mas não é um conhecimento que simplesmente entristece a pessoa, né? Mas é esperançoso e alegre, saltitante, né? Então, o Chesterton não pensava um cara saltitante, mas a alma dele... pelos textos, saltitava, né? De assunto em assunto, de piada em piada, de tirada em tirada. Perfeito. Não era um negócio que ficava parado, modorrento e tal. E aí a gente volta pro Mr. Pond, né? Que é esse cara que... qual é a graça? Né? Eu acredito até que para um cara como tu, que tem um bom conhecimento da tradição inglesa, vai achar mais engraçado ainda, mas ele é então esse funcionário público padrão inglês, The Clerk, cheio de paradoxos, que deixa
que quando fala que, assim, ele é descrito como um cara que conversa normalmente com uma pessoa, né? Mas aquele 10% do que ele fala, 90% do que ele fala é normal, mas aquele 10% é um paradoxo que deixa todo mundo irritado, assim, que tu não espera, provavelmente, desse personagem inglês, né? Cara, será que o Chesterton não nos entregou algo inspirado em Thomas More, bicho? Bom, aí eu deixo contigo aí para fazer essa ligação. O Thomas More, ele era isso, né? Ele era, tanto é que era um tão competente funcionário de Estado que chega sem... Olha, com certeza, biografia de Thomas More, quem quiser acompanhar, pode acompanhar à vontade, pode ir aos biógrafos que vocês queiram, pode ir atrás de R.W. Chambers, pode ir atrás de Vasquez de Prada, pode ir atrás de... Tem muitos autores, graças a Deus. Thomas More hoje é muito bem estudado e documentado, porque muitos dos seus escritos se salvaram, estão em Yale, estão hoje em vários lugares. Só que ele era aquele cara que, com certeza, ele não fez carreira, no sentido assim, ó, vou costurar relações, contatos, né, alcova, essas coisas todas, para poder se tornar aquilo que ele se tornou, que foi nada mais, nada menos do que o primeiro, né, chanceler do rei, né, da Inglaterra, que não era um clérigo, certo? Desde tempos imemoriais, né? Uhum. E não só não era um clérigo, como também não era um aristocrata, né? Ele era um homem, né, da classe burguesa, certo? Que se tornou então, né, da classe burguesa, dá para dizer, um profissional liberal, né? Não era um comerciante, mas estava vivendo a vida do burgo, né? E o pai dele não era comerciante? Não, o pai dele juiz. Quem era o pai comerciante era São Thomas Becket. Que o pai dele era comerciante de vinho, se eu não me engano. Uma coisa assim. Uhum. E aí, então, não era nada disso. Era um cavaleiro. Foi feito cavaleiro depois, quando estava no serviço do rei, né? Assim como agora eu vi, o técnico inglês virou cavaleiro agora também. Então, na próxima Copa, a Inglaterra vai ser treinada por um cavaleiro. Tá muito fácil. Né? Agora, o Hexa vem aí, hein, gurizada? Vamos começar... já se empolgar Brasil. Era o que dizia a profecia, né? Quando o técnico inglês for um cavaleiro. Cavaleiro, exatamente. Quando o técnico... Existe a profecia num velho manuscrito, exato, escondido embaixo de uma pedra. Quando o técnico inglês for, né, um cavaleiro, o Brasil chegará ao Hexa. Um descendente da Távola Redonda. Exato. Assim, né? Vai estar lá. Não, mas eu tenho só um parênteses nessa história. Realmente, para mim, agora a gente tem que ganhar a próxima Copa, sobretudo porque vai de novo chegar a 24 anos. A gente nunca ficou mais de 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. Que era 70, 94. Exatamente. Agora chegamos de novo nesse limite. Eu não quero dar mais notícias, mas... Pô, tá aí, ó. Vamos lá, olha aí, tá, o técnico é... Bom, o técnico é italiano. Italiano, opa, tá aí, ó. Viu? Né? Tá aí, ó. O Neymar voltou pro Santos. Pô, tá acontecendo, hein? Tá Tem gente bacana aí aparecendo, o retorno, né? Agora quem viu essa final aí o arquétipo do retorno. Bom, exato. Vamos lá. Tem essa final agora aí esse menino aí, o João Pedro aí, que tá... Isso, apareceu do nada, né? Surgiu. Pô, categoria, né? E aí, dito isso tudo, então... Feita essa digressão importante. Essa digressão importante, né? O Thomas More, ele acaba se tornando o primeiro-ministro. Só que assim, ele é um cara extremamente competente, enquanto nessa competência dele, né? Primeiro-ministro, assim, antes avant la lettre. Assim, avant la lettre, exatamente. Ele era um chanceler, ou seja, ele era o cara que organizava a vida parlamentar do reino, certo? E as articulações daquelas coisas práticas da qual, né, o rei queria. Então, o rei queria que tal coisa saísse, tal coisa fosse organizada, ele dava conta disso, e era, por isso, o supremo chanceler do reino, né? Era o supremo juiz do reino. Agora, ele era um cara que tinha, tanto é que o elogio da loucura é dedicado pelo Erasmo de Roterdã a ele, justamente porque eu sei que você gosta dessas ironias, né? E aí ele era o cara que no meio do outro, né, que era o outro chanceler, vinha o Wolsey para ele, e o Wolsey dizia assim, tá, mas então, daí disse, olha, senhor, eu acho que a solução é rezar por isso, né? Ele disse assim, não, então o senhor quer governar o reino com orações? Ele disse, olha, há precedentes, cardeal. Muitas questões políticas já foram decididas no passado em cima de oração, fazendo referência a toda a questão do Antigo Testamento. Mas uma outra que eu acho muito engraçada dele é que ele disse assim, todo mundo concorda com o cardeal, muito por puxa-saquismo, e ele discorda. E aí o cardeal chega para ele e diz assim, olha, o senhor é um completo idiota, e papapá, como é que o senhor, sendo o senhor, vai discordar de mim?
Aí disse assim, olha a eminência, o senhor então dê graças a Deus, porque poucos ministros de Estado na Europa podem se congratularem de ter um único idiota no seu serviço. O senhor tem um só, então o senhor está muito bem. Isso me lembra muitas tiradas do próprio Churchill, né? Então, talvez Mas isso é a alma inglesa, né? Dito humor inglês, né? Exato, é a fleuma 90% do tempo e de repente o nonsense irrompe do nada. O nonsense irrompe, exato. Que é o assim, tá tudo lá, tem a BBC, aquele negocinho quadradinho, daí tem o Monty Python, assim, né? Falando groselha por meia hora, assim, nada faz sentido, mas é... Uns absurdos, ninguém espera a Inquisição Espanhola. Ninguém espera a Inquisição Espanhola, assim, do nada. E realmente... o sketch era sobre o quê? De repente... Exatamente. Tinha um ônibus, de repente a Inquisição Espanhola chega, enfim. Esse tipo de coisa, não, perfeito, exatamente. Então, sim, o Chesterton tem isso, né? E realmente, o Mr. Pond acaba sendo esse personagem. Ele não é irônico, por exemplo, não é uma coisa assim, né? Ele não é irônico. Na verdade, ele não tenta nem ser muito engraçado, mas ele se sai com esses paradoxos que deixam, na verdade, as pessoas fulas da vida. Perfeito. Assim, né? Porque é um quirk dele, né? Nem sei qual seria a palavra em português, é um hábito aí estranho que ele tem. É um né? rasgo. É um rasgo. De personalidade. De personalidade num cara totalmente sem personalidade, ou convencional, ou sério. Ou assim. um cara que tá assim, nem vou gastar o meu latim. 90% do tempo ele diz, nem vou gastar o meu latim com esse idiota. Aí tem uma hora que ele simplesmente dane-se. Ele vai lá e enfim, e aí eles estão discutindo. Aí tem uma que é a primeira, caso, que é os 3 Cavaleiros do Apocalipse. Ele fala que, olha, eles estão discutindo questões da Prússia e da Polônia, né? Tem um viés político. E aí ele fala assim, realmente teve um caso lá que o fulano prussiano lá, ele não conseguiu o que ele queria, que era matar um artista lá, um poeta, porque o pessoal do regimento dele obedeceu ele demais. Foram muito obedientes. Aí os caras, claro, faz todo sentido que por obediência o cara se deu mal, então não sei o que. Daí, o problema foi um problema de obediência mesmo, ele obedeceu demais. Aí os caras ficam lá discutindo, como assim? Não existe obediência demais, não existe obediência... Não existe obediência demais. E aí, tipo... Obviamente, no fim das contas, se um dos caras não tivesse obedecido tanto, teria dado certo o plano. É um plano que tem uma certa mirabolância ali. Tem, né? O cara é um general que quer matar, o próprio imperador não quer matar, e aí o general tenta dar um desdobre lá, mas não dá certo. Né? Isso aí, não estou contando nenhum spoiler, porque já está do começo da história que o artista não morre. Né? A questão é por que ele não morre. Para mim parece que isso é uma das coisas. É sempre aquela beira que acaba deixando para quem tem ouvidos para ouvir, que é a questão do, por exemplo, isso que ele fala é aquela, às vezes parece até que isso dentro da história. Às vezes o cara tem tudo tão encadeado, a ideia de deixar tudo tão encadeadinho, querer prever cada coisinha que possa acontecer e assim por diante, e ser estrito, pode ser organização, né? Exatamente. E a gente, perfeito, e tu percebe isso, o nome equilibrado, que é os quê? Bom, ele fez tudo que é razoável para tentar prever aquilo que pode acontecer. Você percebe isso. Mas quando existe o que alguns chamariam de maneira frívola de toque, que é uma obsessão, uma compulsão por realmente, né, prever até o último filigrana. E aí é interessante, porque daí você começa a querer prever o imprevisível. E certamente não vai valer de nada esse esforço. Então, aí parece que você fecha daí as portas à providência. Aquilo que poderia ser o espaço, né, que você não previu porque era imprevisível e por isso não gastou tempo tentando fazer isso, você fechou. E aí tu fica sozinho contigo mesmo. Mas nesse caso, a providência entra justamente porque o cara não quis ser inteligente e estratégico demais e fazer um contramovimento muito inteligente e
Né? Tava tudo certo. Todo mundo obedeceu, todo mundo fez o que acontecer. Só que tinha um imprevisto. No meio do caminho tinha uma pedra. E aí não deu certo o plano do cara. Então a Previdência entra justamente no plano desses caras aí que ele queria matar o cara porque queria matar o cara. Era contra a própria vontade do superior dele, do próprio soberano. Ou seja, e aí ele fez um plano em que ele não ia nem se dar mal, né, depois. Ia ser tudo colocado na conta do acidente. E mesmo assim a Providência entrou e salvou a vida do tal do poeta polonês, né? Então, Cara, aí é para ver... polonês, cara. Olha a ideia. Não, é suco de Chesterton, assim, né? Por que nós vamos fazer um conto de detetive onde a gente vai falar sobre o exército prussiano, e aí tem até um elogio do uniforme do exército prussiano, dos antigos uniformes, né, de exércitos. Ele já tem uma tirada do Chesterton ali falando dos uniformes esses camuflados, né, então, não sei o quê, e os antigos uniformes que eram coisas extremamente elegantes né? Então, por que tu vai colocar isso? E dá certo, certo. Enfim, e aí tem isso, né? Então, é aquele negócio de que nós até discutimos. O que a gente aprende com o conto detetive? Bom, em geral, ele é um exercício, no mínimo um exercício mental interessante, né? Daqui a pouco o autor é um pouco mais profundo. Agora, com o Chesterton, sempre tem uma lição. Assim, e a lição, às vezes, é difícil de captar. Né? Por exemplo, essa coisa da providência entrando no meio de um plano racionalmente perfeito, pô, não é? Tu não vai colocar isso, não vai tirar isso da maioria das histórias de detetive, mas do Chesterton tu consegue ver isso aí acontecendo. Nesse conto dos médicos tem uma questão lá do calvinismo dos escoceses, de não sei o que é muito interessante também, né? E aí predestinação total, não sei o que, high church, low church, várias questões interessantes, né? E um ateu, né? Tem um ateu escocês também. Então, são muitos elementos que nos levam diretamente para a cultura. Né? Às vezes a gente não diz isso de uma Agatha Christie, assim, não. Aconteceu um assassinato numa vila no interior da Inglaterra. Tá legal, é interessante ler o livro, mas tu não sai elevado daquilo, tu não sai com grandes referências, tu não sai com grandes insights, não sai com muita coisa. Mas o Chesterton não dá para dizer isso. Né? E eu acho que aqui, no Mr. Pond, ele está no ápice, né, da sua capacidade, em certo sentido. É o último trabalho. Chega né? a ser póstumo esse livro, será? Ele é publicado póstumamente. Olha, mas ele já estava concluído, não é uma A obra princípio ele está inconclusa. concluído, porque tem 8 contos, dá para inferir que era aquilo ali mesmo. Perfeito. Né? Mas ele é publicado póstumamente. Olha Né? só. Então, aliás, não publicado no Brasil. Então, aqui é novidade, né? É realmente prático, porque eu também não conheço muitas obras póstumas do Chesterton. Não é que eu, particularmente, eu não conheço, diria assim, não, essa aqui com certeza é uma obra póstuma. Sim. Essa é a primeira, uma das primeiras que eu deve ter outras. Eu que tô me perdendo na neblina. Não, mas não tem muitas outras, não. Tem muitas, não. Não tem muitas outras, então, não. esse é provavelmente uma das poucas obras póstumas do Chesterton. Sim, se não é a única. Se não é a única. E é interessantíssimo porque imagina, né? O Poço e o Charcos, ele não é póstumo, né? Mas é das últimas, mas não é póstumo. Exatamente. Né? Tem essa série de coisas de 36, né? Que daqui eu já estou enumerando 3, né? O Poço e os Charcos, a autobiografia e agora, né? Publicado, terminado ainda em vida, mas póstumamente publicado agora, Os Paradoxos do Mr. Pound. Sim. Quer dizer, futuramente publicados. Futuramente, estamos aí na estamos em expectativa, processo, né, de tradução. Nunca é fácil, traduzido em inglês já é um desafio. O Chesterton ainda mais. Como é que é né? isso de traduzir o Chesterton? Olha, assim, ó... Tem várias traduções já do Chesterton, isso mais. Sim, de livro, o Ortodoxia, né, e vários artigos. Perfeito, aí, né? perfeito. Mas, assim, o que eu me especializo em tradução é do inglês, então, né, no geral, eu vou traduzir em inglês. Eu posso traduzir outras línguas, né, mas não são línguas que eu tenho
uma grande intimidade, assim, né? Então, às vezes, eu vou traduzir, sei lá, quero traduzir um soneto do Petrarca para fazer um exercício aqui. Não, tudo bem, eu entendo o que ele está falando, por um certo conhecimento geral de cultura, mas, assim, não tem intimidade com o italiano, então, daqui a pouco, muita sutileza pode estar se perdendo ali, né? Perfeito. Então, no inglês eu tenho mais, né? Bem mais. Então, mas assim, o que a gente pode dizer? É muito difícil, né? Tem o curso de tradução aí do professor Mário, fazendo outro merchan aí, tá? Onde eu posso, onde eu me estendo mais sobre isso, né? Perfeito. Mas no fundo, nesse tipo de tradução literária, tu tem que a grande dificuldade é entrar na mente dos personagens, principalmente dos personagens principais, para tentar, em português, se expressar mais ou menos na mesma clave, no mesmo nível que ele se expressa no inglês, né? E isso aí é uma coisa muito de detalhe, de sutileza, né? E a parte da tradução da narrativa, quando é em terceira pessoa, quando é o Chesterton como narrador, aí, bom, já é uma coisa um pouco mais tranquila, um pouco mais tranquila, vamos enfatizar um pouco. Então, tem alguns macetes ali. Tu tem que criar os teus macetes para cada tradutor, compreendendo a estratégia que ele usa ou os truques que ele usa, né? Tá, Então, isso é uma coisa importante, né? Conhecer bastante o autor, ter a intimidade para ver os truques aparecer. Não, esse aqui é um truque que ele usa muito. Aquele outro ali é uma coisa de ocasião. Né? Não, mas o Chesterton faz essa volta aqui, geralmente, nesse tipo de contexto e tal e coisa. Né? E aí achar soluções no português, que quase sempre, não vou exagerar, mas muitas vezes implica, né, alguma perda, implica alguma transmutação do que tinha no original, né? Mas ossos do ofício. Né? Então nós temos que conviver com isso, né? Para ler a tradução tem que ter essa noção. O que é importante, que esteja correto, né? Gramaticalmente correto. Isso é uma coisa que hoje em dia tem que falar porque se vê tanta barbaridade às vezes por aí em traduções publicadas. Não, perfeito. Não é tradução de blog, coisa assim. Não, é tradução mesmo. Os caras ele fica entre duas capas o negócio mesmo, Exatamente. Né? Não, exatamente. Tem selo editorial, tem tudo isso, tem SBN, tudo isso. Até o processo de revisão hoje em dia, eu não sei como é que anda, mas antigamente, para ter uma ideia, tinha editores que tinham revisores de estilo, né? Sim. Não só a meia parte gramatical, nem se fala, né? Mas que dirá isso, né? A parte gramatical se esperava que fosse muito correto, daí haveria aqui e ali um deslize. Perfeito. Certo? Perfeito. Mas nada ofensivo, assim. Mas hoje em dia, assim, se vê pouco deslize e muitas coisas ofensivas, né? Que ofendem a última flor do Lácio. Última flor do Lácio, inculta e bela. Cada vez mais inculta e menos bela. Perfeitamente. Então, mas enfim, né? Não entendo aqui. Tem muito tradutor bom no Brasil, inclusive. Claro, com certeza. E vivos e atuantes aí. Mas um detalhe do que também não vamos entrar na paranoia, porque o pessoal, a gente faz uma brincadeira ou faz uma crítica que é local e aí o pessoal entende que não dá para ler traduções. Isso, dá para ler traduções. E tem uma coisa. Aí é uma palhaçada. E tem coisas assim também, não dá para olhar também, e aí entra isso, e eu acho uma coisa muito importante em sentido de valorizar, né, também essa edição do Mr. Pond, porque assim, as pessoas conhecem você, claro que, Mário, você tem uma produção junto ao Instituto Hugo de São Vítor e aqui também a Sociedade Chesterton Brasil, né, com incursões, e as pessoas, claro, que conhecem o teu cabedal e a tua capacidade e assim por diante. Mas complementando isso, eu posso falar também das conversas que nós temos, né, como, né, amigos e colegas de trabalho aqui, né, da tua erudição e da tua proximidade de conhecimento da cultura inglesa e da cultura de língua anglo-saxônica. E aí, qual é a diferença que isso faz? Gente, a diferença pode ser cabal. Uma vez eu lendo o primeiro volume, né, da Histórias de Detetive da Rowling, que vai com o pseudônimo do Robert Galbraith,
e a pessoa, ao traduzir... Não, minto. Era o Morte Súbita. Na verdade, era aquele que ela escreveu. E o tradutor, né, traduziu naquela edição que eu tinha, pelo menos, talvez já esteja corrigido. Se eu não me engano, é isso, tá? Desculpa o tradutor se eu estou sendo injusto, mas era um livro da Rowling e era essa situação, tá? Então, se não é esse, é em outro livro aí e tudo mais, também nenhum ataque, nem me lembro direito quem é o tradutor desse livro. Mas traduziu, o sujeito era, né, de escola, eu acho que era do primeiro, do livro de detetive, mas é da Rowling. E traduziu public school, tal e qual, em português, escola pública. Uhum. E public school, para quem conhece isso no contexto inglês, significa não escola pública. Escola pública são as escolas gratuitas do governo aqui no Brasil. Várias de muitas de qualidade, mas muitas, e eu não sei, em vários contextos, né, que também falta muita coisa. Não é escola de elite, Suma da Ópera. Aqui no Brasil, uma escola pública, via de regra, nunca no imaginário do leitor comum vai ser considerada uma escola de elite. Jamais. Infelizmente, né? Esperamos que um dia isso mude. Sim. Certo? A expressão correta em inglês seria state school, aí eu traduziria para escola pública em português. Mas ali em inglês estava public school, tanto é que o personagem era um personagem rico mesmo, de alta classe e tudo mais. Sim. Então, quer dizer, só isso aí já te dá uma ideia completamente diferente. Enganosa. Aí, é claro, também ninguém fazendo nenhum exagero, né, gente? Na história em si, isso não vai mudar os rumos da trama. Por N outros motivos, você continua entendendo que o cara é um cara da elite. Sim. Né? Só vai ficar aquela situação meio esquisita ali, né? O cara tão da elite foi da pobre escola pública. Sim. Né? Sim. Mas que ficaria perfeitamente harmônico se a coisa tivesse esse deslize. Isso é um deslize. Sim. Isso aqui é o deslize, pessoal, para que vocês entendam. O que você está chamando de... Isso é um deslize. A tradução, particularmente, eu me lembro que, tanto de um livro como do outro, eu achei a tradução muito boa, pelo menos eu gostei de ler, certo? Então, parabéns para os tradutores, de qualquer um dos dois, Morte Súbita, ou então do primeiro livro porque do Robert pode Galbraith. ser um detalhe que escapa ao cara. É um detalhe que escapa, exatamente, né? Sim. Então, e como tu disseste, é bom frisar, se a tradução, se depois tu te sentiste compreendendo a coisa, né? Sentiu que compreendeu a coisa, então tudo bem, a tradução está legível. Né? Não vamos fazer uma tempestade no copo d'água que não dá para ler para virar desculpa, né? Exatamente. Se daí, não vou ler nada de fora porque é a tradução. Sempre é isso, né? Então, acho que é isso, né? A gente fecha falando isso. Leiam traduções, leiam a tradução do Mr. Pond quando sair. Exato. E eu diria também isso. Inédita. Não deixem, né, de conhecer. E quem quiser ir preparando o caminho, já vai lá na livraria da Sociedade de Chesterton Brasil para adquirir aí o seu livro de Chesterton e se acostumando, né, com essas obras que nós já citamos. Isso aí vai dar o panorama, o panorama total, né? Perfeito. Padre Brown, é o Gabriel Gale, isso, o Poeta e os Lunáticos. E agora o Mr. Pond, né? Exato. Nosso abraço para todos os tradutores do nosso Brasil varonil, né? Vocês aproximam ideias e histórias muito valiosas, né, dos leitores que não tiveram a oportunidade ou ainda não criaram a disposição para ler, né, aprender a língua original e assim por diante, certo? E também que livro importado está caro, então tem mais isso aí também, certo? E muito mais que qualquer deslize, né, é meritório muito esforço aí. Sim, certo? Do pessoal de trazer as obras aí. E a gente sabe também que vida de tradutor não é fácil, né? Vamos subentender o esforço, né? Daqui a pouco. Daqui a pouco realmente não houve esforço. Mas são casos raros, né? Exato. O princípio é isso aí. Então ficamos por aqui. Não deixem de conhecer, né, todas as obras do Chesterton que nós já publicamos, como nós já falamos, né? E fiquem na expectativa, se você está, né, ouvindo-nos através, né, de um canal que possa ser marcado ali para se receber notificações, se inscrever no canal e assim por diante, não deixe de fazer isso, que quando essa obra estiver, né, plenamente concluída e lançada, você vai ser informado. Vai ficar sabendo. Exatamente. Então ficamos por aqui e até a próxima. Até mais.